Se tu não vives satisfeito, muda de vida. O convite é sempre um prazer vir cá. É a segunda vez que eu venho à Madeira, mas a primeira vez em atividades do Bloco e, portanto, a primeira vez que vim cá ainda era bastante novo, vim de férias e, portanto, é a primeira vez que estou aqui a representar o Bloco e é sempre um gosto ver e rever aqui camaradas que, na verdade, só nos encontramos poucas vezes, ainda assim, no continente, quando há atividades nacionais do Bloco e, portanto, é sempre bom também os dirigentes que estão no continente poderem visitar as ilhas, as regiões autónomas, que eu acho que também faz parte do nosso trabalho. Quero, obviamente, também dar os parabéns aqui à organização, que fez a apresentação do documento. Fica-me pouca coisa para apresentar, apenas alguns comentários que eu acho que podem ser importantes para a nossa discussão dentro e fora do Bloco. Ou seja, o documento que a Tendência à Esquerda Alternativa apresenta tenta traçar mais ou menos um caminho geral que foi o caminho que o Partido Socialista tomou em Portugal e que os partidos socialistas tomaram na Europa, não é? E, portanto, traça não só o percurso que o PS português fez, mas que os PS, seja em França, seja na Grécia, seja na Alemanha, seja em Espanha, foram fazendo. E é inequívoca a dificuldade que hoje o centro-esquerda e o próprio centro-direita têm na resposta à crise do capitalismo que assola a Europa e que assola o mundo desde 2008, ou seja, a incapacidade de haver uma alternativa àquilo que nos levou à falência nos últimos anos, é exatamente a dificuldade que António Costa tem hoje, que António José Seguro teve, que o Sócrates teve também, já para não dar os exemplos dos outros partidos pelo resto da Europa. Aliás, nós assistimos hoje a uma das maiores contra-revoluções no Código do Trabalho em França, protagonizado por um dos líderes dos PS europeus, que é o Hollande, e, portanto, nem os governos de direita em França tinham tido a coragem de mexer tanto no Código do Trabalho em França que o próprio Partido Socialista. E, portanto, isto tudo demonstra exatamente a natureza e o desvirtuamento que os PS foram tendo pela Europa, e o PS português, obviamente, não fugiu a isso. Isto para chegar aonde? Antes de dar uma opinião sobre a atual conjuntura, sobre a maioria parlamentar, é bom lembrarmos que há um ano e pouco atrás, o Partido Socialista candidatava-se como um dos programas mais à direita que alguma vez se conheceu em Portugal. Congelamento das pensões, continuação dos cortes, não havia sequer o vislumbre do fim da sobretaxa e, portanto, o que o PS propunha era, na verdade, não ia para além da Troika, coisa que a direita fez, mas iria cumprir todos os ditames que a Europa tinha obrigado Portugal a fazer, aliás, desde 2011, desde a intervenção externa. E, portanto, nós não nos iludimos em relação ao que era o programa do Partido Socialista e não nos iludimos também à relação de forças que foi criada nessas mesmas eleições e que deu a possibilidade de expulsar a direita do poder e criar uma alternativa ao governo da direita. Não é uma alternativa de esquerda, nem tampouco é uma alternativa socialista, é, em primeiro lugar, uma alternativa para garantir que a direita não está no poder e, em segundo lugar, consoante a relação de forças que tivemos, 19 deputados do Bloco de Esquerda, 15 do PCP, mais 2 dos Verdes, conseguimos fazer alguma pressão, em primeiro lugar, para que o Partido Socialista desistisse de parte do seu programa de austeridade, nomeadamente congelamento das pensões, continuação dos cortes e etc., e que existisse, ainda assim, algumas medidas que fossem contrapondo o desastre que foi nos serviços públicos e nos ordenados e nas reformas nos últimos 4, 5 anos. Todas essas vitórias são vitórias de louvar e eu acho que o Bloco se deve orgulhar delas. Aliás, é em grande parte pelo Bloco que hoje existe esta maioria parlamentar. Estávamos ainda em eleições quando
foi lançado o desafio ao António Costa, à Catarina Martins. A Catarina Martins faz ao António Costa um desafio da possibilidade de haver um acordo se, dentro de alguns parâmetros, pudesse haver um entendimento. Mas nós não nos enganamos em relação às dificuldades da relação, em primeiro lugar, do Partido Socialista com a Europa e, portanto, nós estamos sempre a discutir um conjunto de medidas dentro do que a Europa possibilita a Portugal e, portanto, nós não temos ainda uma reestruturação da dívida exatamente porque a Europa põe isso completamente de lado e o PS não tem coragem de enfrentar a Europa nesse ponto. Estamos amarrados a um tratado orçamental que, por muitas voltas que dermos às contas dos orçamentos e do déficit, estamos sempre obrigados a cumprir o déficit do tratado orçamental e, portanto, isso impossibilita a curto e médio prazo investimento público e, note-se, investimento público, criação de emprego, saúde, educação, segurança social e, portanto, o balanço que nós fazemos do primeiro ano é que ele é altamente positivo, conseguiram-se algumas conquistas e, acima de tudo, reverteu-se em parte aquilo que a direita foi destruindo nos últimos anos. Os principais cortes, malfeitorias na educação, na saúde, só que chega-se a um patamar em que há duas dificuldades muito claras. Primeiro, a relação do Partido Socialista com o Código do Trabalho. Continuamos a ter um Código do Trabalho altamente precário, que dá mais poder ao empregador do que ao trabalhador. Isso é um problema, aliás. Estas alterações profundas ao Código de Trabalho foram feitas no governo do PS, do Sócrates, exatamente pelo ministro, que é hoje o Ministro do Trabalho e da Segurança Social. Não nos enganemos em relação a isso. E este é o primeiro confronto que a esquerda e as esquerdas têm com o Partido Socialista. É que o Partido Socialista vai ter uma dificuldade muito grande em dar passos mais à frente no Código do Trabalho. Há algumas intenções de combater a precariedade, mas também já conhecemos na Assembleia da República um conjunto de matérias em que o Partido Socialista vai varrendo para baixo do tapete e vai fazendo esquecer o assunto. E, em segundo lugar, é a capacidade do Partido Socialista enfrentar diretamente a Europa e pôr em cima da mesa a reestruturação da dívida e a desvinculação de Portugal do Tratado Orçamental. Sem estes dois eixos, vai ser muito difícil nós respondermos cabalmente aos problemas de pobreza, de precariedade, de desemprego em Portugal e da própria falência dos serviços públicos. Veremos, obviamente, também como o Partido Socialista reage às relações que tem com a Europa e às relações que tem com os seus parceiros políticos, agora na maioria parlamentar, mas é óbvio que o Bloco nunca deixará de ter um projeto independente e de querer mais do que aquilo que hoje representa a maioria parlamentar e o governo do PS. Isso acho que é ponto assente e é exatamente por isso que no próprio documento se coloca a expressão que o acordo com o PS é, acima de tudo, extraordinário e invulgar, no sentido em que ele existiu numa conjuntura muito específica de perda de força da direita e da possibilidade de existir um governo do Partido Socialista minoritário em que o Bloco de Esquerda tivesse possibilidade de pressionar o PS para haver um conjunto de medidas mais à esquerda, mas nós, a nosso ver, não se vislumbra nenhum segundo acordo nem entendimentos para umas próximas legislativas, vislumbra-se sim a progressividade de uma política que nós estamos a tentar pôr em prática, mas que na verdade só vai conhecer verdadeiramente um impacto grande na economia e na vida das pessoas se houver coragem para romper com o tratado orçamental e renegociar a dívida. O Partido Socialista já diz que só governa dentro do tratado orçamental e que só falará da renegociação da dívida quando a Europa quiser fazer isso. E a lógica do Bloco é exatamente o contrário. Temos de ser nós, juntamente com os países que também têm estas dificuldades, a pressionar os agentes europeus numa relação de forças, é verdade, altamente desfavorável, mas só assim é que a esquerda vai conseguir
ganhar também parte do descontentamento que hoje foge para a direita e para a extrema-direita, infelizmente, e por outro lado criar uma maioria social que tire o país do garrote financeiro em que se encontra. E portanto é um bocadinho o panorama geral que o documento apresenta. Em suma, nós não pomos nada em causa o acordo que fizemos, cumprimos-lo até ao fim. Aliás, há partes do acordo que ainda não estão cumpridas, nomeadamente a questão dos escalões de IRS, entre outras, mas nós queremos mais, e o Bloco sempre disse que queria mais e, portanto, não vamos largar as nossas bandeiras numas próximas legislativas, nem na continuação desta legislatura, por nenhum acordo ao PS. Nós não estamos amarrados a nada, antes pelo contrário, nós temos de aproveitar este alívio que existiu com o acordo, exatamente para querer mais, propor mais e ir para além daquilo que o PS hoje é capaz de oferecer. Muda de vida se tu não vives satisfeito. Muda de vida.